Fala pessoal, Cieno Conar 2024. Estamos aqui recebendo grandes influenciadores, grandes executivos do mercado de trabalho. E hoje a gente tem a honra de estar aqui com a Soraya Abadi. A Soraya é uma das pessoas, você que está nos acompanhando e pensa em recursos humanos, pensa nesse mundo de RH, essa é a pessoa que você tem que conhecer. Não estou falando isso para agradar. A Soraya é uma das pessoas que mais influenciam, mas não no modelo influenciadora. Quero dizer, um influenciador com qualidade, com conteúdo, com profundidade, que tem influenciado o mercado e tem sido uma inspiração para as novas gerações. Por isso que a gente está muito honrado de te receber, Soraya, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre trajetória, sobre carreira. Obrigado pela presença com a gente aqui, Soraya. Obrigada, Dibce, pelo convite, estou super honrada. Não sou influenciadora, pessoal, sou uma executiva de RH e é super especial estar gravando aqui no Conar, porque eu lembro, Dib, quando eu era estagiária, que eu vinha para cá e às vezes conseguia uma credencial de congressista ali no começo da carreira e aprendi muito, né? Eu acho que no começo da carreira é quando a gente mais aprende, a gente é uma esponja ali para ouvir muita coisa e aprender muita coisa. E eu aprendi muito aqui, a gente sempre conhece marcas novas, né, fornecedores, startups chegando com outras propostas, então é um ambiente, assim, muito efervescente, e nem fora do Brasil a gente vê eventos com essa grandiosidade que tem o Conar. E eu tô amando essa tendência dos podcasts esse ano, né, que estão rolando aqui, porque é mais uma oportunidade da gente dividir conhecimento, práticas, histórias interessantes, para além do evento presencial, né? Então, quem não está aqui, não pegou a fila, também vai poder participar do Conar pelos podcasts. Muito bom. Bom, hoje quem te vê, quem te acompanha, você é uma diretora, uma executiva super bem, ao longo da sua carreira, uma trajetória super bem desenvolvida, com passagens por empresas que só os nomes, quem está vendo aqui pode buscar. A Soraya tem passagens por Alelo, passagens pela Latam, só que essa trajetória teve um começo. Sim. E é isso que eu queria abordar com você, porque eu estava vendo que você começou a trabalhar desde cedo, com 14 anos de idade. É isso. Como é que foi o teu início de trajetória? Quem te motivou? Foi você mesma? Como é que foi o começo de tudo? Ótimo, vai ser divertido falar disso. Depois eu vou mandar o podcast para minha mãe, porque ela foi a grande incentivadora, né, da minha entrada no mercado de trabalho. Eu venho de uma família muito simples e todo mundo trabalhava cedo, com 14 anos, né, que era a idade legal na época. E aí, quando eu estava ali terminando o ensino fundamental, ali, né, a 8ª série, minha mãe falou: olha, eu vou arrumar um emprego para você de monitora na escola. Eu estudava em uma escola particular ali do bairro, né? Ela falou: eu vou conseguir um emprego para você na escola de monitora, você está na idade de começar a trabalhar, e aí você vai pagar metade da mensalidade. Eu falei: mãe, legal, entendi, topo trabalhar, mas se é para trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Então, eu prefiro mudar de escola e arrumar um emprego para ter um salário e começar a ter minha independência. Então, foi uma motivação ali, num primeiro momento, estimulada pela minha mãe, por essa cultura familiar, mas também por conquistar coisas, né? Eu tinha muita vontade, desde muito novinha, de viajar. Eu tinha o sonho na adolescência de morar sozinha quando eu fosse adulta. E para fazer essas coisas eu ia ter que ralar, trabalhar. Então, essa foi a motivação. E aí minha mãe acabou conseguindo um emprego para mim na escola de inglês onde eu estudava. Eu era uma boa aluna na escola, e aí minha mãe estava na reunião de pais, gente, olha isso. E a dona da escola era minha professora, e ela falou: ai, sua filha é maravilhosa, ela fala inglês muito bem, parece até que vocês têm alguma referência na família. Minha mãe falou: não, não tem. Mas assim, se ela manda tão bem, não dá para contratar ela aqui na escola? E aí eu fui contratada primeiro como monitora e depois me tornei professora dessa escola de inglês, uma unidade da FISC na época. Caramba, 14 anos, né? Então, hoje a gente discute muito o mercado de trabalho jovem, quando que deve começar. Pela tua experiência, você conseguia equilibrar as duas coisas? Como é que era viver o trabalho desde os 14 anos? Dib, assim, em relação aos estudos, eu até conseguia conciliar, mas eu perdia muitos momentos de lazer da adolescência, porque era uma rotina corrida. Teve uma época que eu estudava à tarde, eu dava aula de manhã, estudava à tarde e dava aula à noite, e dava aula de sábado.
Então, era uma rotina bem puxada, cansativa. E eu continuei dando aula de inglês até entrar na faculdade. Aí, no primeiro ano de faculdade, quando eu consegui estágio, eu decidi parar de dar aula durante a semana e ainda continuei dando aula aos sábados. Aí eu fazia estágio, faculdade, dava aula aos sábados. Então, era uma rotina bem exaustiva. Mas eu vou te falar que foi uma coisa que acabou sendo um acelerador de carreira. Por quê? Quem começa a trabalhar cedo desenvolve a comunicação, a habilidade de relacionamento, de organização. Então, todas essas coisas eu acabei antecipando esse desenvolvimento de competências, né? Sem querer, Quando sem ainda nem muito se método. falava nas competências comportamentais, você já estava mergulhado aprendendo na prática, né? E eu comecei a ver também o que eu gostava de fazer, porque eu fui fazer faculdade de comércio exterior, eu falava inglês, falei, acho que é um curso legal. Só que no fim, quando eu comecei a fazer as entrevistas para estágio, o que eu percebi? Eu não gostava da rotina da área de comércio exterior, mas eu gostava muito do meu trabalho no dia a dia com pessoas. E aí surgiu uma oportunidade de estágio em RH e eu falei, acho que vai dar certo. E era até numa área que nem lida tanto com pessoas, era a área de remuneração. Eu cuidava de coisas de expatriado, então tinha que saber falar inglês. E aí eu fui entrando e me apaixonando pelo RH. Então esse primeiro emprego acabou tendo um papel muito central, tanto na minha escolha de graduação, quanto em que carreira eu ia seguir depois, porque já impulsionou um autoconhecimento. E aí tem a importância do estágio para você, para essa mudança de você ver na prática. Legal, estou gostando até do curso, mas ele não casa na parte prática, não é o que eu quero para mim, né? É isso. E aí você falou da sua escolha de ir para o RH, né? Que você amava pessoas. Pô, num mundo tão complexo, onde pessoas são complexas por natureza, o que mais te fez se apaixonar por cuidar de pessoas? Porque o que eu estou falando aqui é, quando você vai para uma matemática, ela é um mais um é igual a dois. Pessoas não. Cada dia as pessoas pensam diferente, mudam de atitude. Da onde veio essa paixão pela complexidade humana, na verdade? Então, em alguns momentos da vida, a gente relembra qual era o nosso sonho de criança, né? Não sei se você lembra o que você queria ser quando você tinha 12 anos. Não lembro. 10 anos. Eu lembro que nessa idade de 11, 12 anos, o meu sonho era trabalhar na ONU, ajudando refugiados. Então, veja, né, a Soraya ali de 10, 11 anos, ela já pensava que o papel dela no mundo era cuidar de pessoas e melhorar a vida de pessoas, né? E continua sendo esse meu propósito dentro de um ambiente organizacional. Então, o que é meu propósito? É ajudar as pessoas a atingirem o seu máximo potencial e serem mais felizes em organizações saudáveis de todos os pontos de vista, né? Sustentáveis financeiramente, saudáveis psicologicamente. Então, é aquela mesma vocação que está aplicada no meu dia a dia como RH. E fica muito claro quando você conta a trajetória pra gente que as coisas não vieram de bandeja, né? Não. Nada veio fácil para você. Você deu o próprio exemplo com 14 anos, 15, como é que era. E essa é uma competência que hoje é super valorizada, né? Correr atrás das coisas, a resiliência. Teve muito disso na sua carreira, né? Resiliência, protagonismo, de pagar para ver, de meter as caras. Teve, Dib. Eu acho que tem uma base, assim, que eu sou muito grata aos meus pais, porque eles investiram muito em educação, em estimular a leitura. Os dois tinham carreira em empresas, foram prejudicados na carreira por não falar inglês. Então, eles colocaram meus irmãos em escola de inglês desde muito cedo. Então, eu tinha uma base ali de escrever bem, de falar bem em público e de falar inglês, que me dava uma competitividade diferente. Mesmo não tendo estudado na melhor faculdade, eu estudei numa boa faculdade. Então, isso se acaba levando como uma âncora de segurança na carreira. Uma faculdade com nome, não alavanca a carreira de ninguém, mas ela abre portas no começo da carreira, assim como falar inglês abre portas, assim como se comunicar bem, né, oral e escrito, abre portas. Então, teve uma base que eu devo totalmente aos meus pais, que abdicaram de muitas coisas, porque eu venho de uma família realmente bem simples. Minha mãe é de um sítio no interior do Paraná. Ela veio para São Paulo com 18 anos trabalhar. É a história da família brasileira, né? Então, nada foi fácil. Depois de um tempo, você tem que tomar algumas decisões que envolvem mais risco. Então, para eu alavancar minha remuneração, eu preciso mudar de emprego. Será que eu dou conta? Será que eu estou preparado?
E se tudo der errado? Eu posso voltar a morar na casa da minha mãe? Eu saí de casa muito cedo. Com 20 anos, eu fui morar numa república, porque minha rotina já era muito diferente da minha família, a casa da minha mãe era muito longe. E dava medo, porque muita gente que está acompanhando fala assim, nossa, mas ela não tinha medo. Muito medo, gente, dava muito medo. Mas ia com medo mesmo. Foi uma fase, assim, caótica. Acho que a fase mais difícil da vida é quando a gente está virando adulto. Emocionalmente, financeiramente, de cobranças familiares, autocobrança. É uma fase muito difícil. E eu estava fazendo estágio, eu pagava a República e as minhas despesas todas com o valor do estágio, a minha faculdade estava financiada. Quando eu me formei, então eu pedalava a dívida da faculdade, que eu fiz faculdade privada, eu fiz Mackenzie, então eu pedalava a dívida para poder me matricular no outro semestre e tal, então eu fui pagar tudo, assim, quando eu me formei. Então foi com muito sacrifício, e aí depois que eu me formei, eu voltei para casa da minha mãe para organizar a minha vida financeira, pagar todas as minhas dívidas, né, e poder me reorganizar de novo. Morei 1 ano depois de novo na casa da minha mãe, aí saí de novo. Então tudo isso dá muito medo, né? Mudar de emprego depois que você já conhece as pessoas, tem uma identificação com a cultura, dá medo, mas às vezes você tem que mudar, porque aquela empresa não vai te dar uma perspectiva de crescimento que você precisa para viabilizar os seus sonhos, né? E aí tem empregos que dão errado, nem tudo dá certo. Então teve emprego que eu comecei que eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E aí foi um aprendizado de como é que eu seleciono melhor, onde eu me encaixo. E ter um olhar estratégico para sua carreira, me parece que é um elemento que também procuro olhar. Eu estou no lugar certo, isso está me fazendo crescer. Você sempre teve isso, de olhar para as coisas e entender, porque às vezes você entra numa roda e só trabalha. Aham. Mas é importante olhar também para o que você está construindo com aquela trajetória, né? Dib, uma coisa que eu sempre, assim, busquei foi manter as conexões e os relacionamentos que eu ia construindo. As pessoas chamam isso de networking, mas não é o networking do LinkedIn, é o networking de eu conheci você, né, a gente se conheceu uns anos atrás, antes de você vir para o CIE. Cara, a gente teve ali uma interação, se você precisar da minha ajuda, eu vou te dar atenção, sem esperar nada, e no momento em que você precisar de mim, você também vai saber que você tem uma pessoa aqui que você pode contar, né? Quando a gente trabalha num lugar, a gente conhece muita gente, e tem gente que quando muda de empresa, nunca mais fala com as pessoas, e aí você vai desmobilizando a rede que você vai construindo naturalmente. Então, uma coisa que eu acho que eu sempre fiz, que era minha, é de, pelo menos quem eu conheci, eu gosto, eu tenho identificação, eu ia mantendo essas conexões na medida que eu conseguia. E isso foi formando uma rede inicial, né, muito boa, que me ajudou ao longo da vida. Conforme você vai crescendo na carreira, essa rede vai se expandindo, ela vai se potencializando, né, e isso vai abrindo outras portas. Eu acho que esse tempo investido para criar conexões verdadeiras, não é porque eu preciso de uma coisa de você. Se você precisa de mim, eu vou te ajudar porque eu quero que você tenha sucesso, né, porque eu quero aqui ajudar alguém que está começando. É igual aquela coisa de evento. Você vai no evento, ai meu Deus, eu não conheço ninguém e tal. É uma situação desconfortável. Então, receber quem está chegando, isso cria uma corrente do bem ali e muda o clima dos ambientes, né? Tudo isso torna esses riscos na carreira mais aceitáveis. Agora, essa questão do planejamento, de onde eu quero chegar, eu comecei a fazer terapia ali por volta dos 20 anos. E a terapia ajuda muito, né? Porque você trabalha o autoconhecimento, aí você entende o que é importante para você nesse seu momento de vida. E a carreira, o trabalho, ele tem uma função muito importante na minha construção de identidade. Eu não posso falar por todo mundo, mas na minha ele tem. Atuar em cima do que é a minha vocação, me dedicar para conquistar os meus sonhos, tudo isso me traz felicidade. E não é fazer porque eu tenho que fazer. Não, o que é bom para mim agora? O que está me fazendo feliz? Qual é o meu momento? No momento meu de mudança de trajetória, eu acionei algumas pessoas que eu tinha como inspiração para eu conversar, bater papo. A Soraya foi uma dessas que a gente bateu um papo e me ajudou muito. Então é real quando a gente fala desse DNA de pessoas mesmo, assim, né? Porque foi um bate-papo que para mim significou muito naquela época.
Mas quando a gente olha de trajetória, muita gente acaba dividindo não, eu tenho a minha profissão, quem eu sou. E é muito lindo quando a gente vê alguém que consegue se conectar do que te faz feliz, né? Do que pulsa para você, né? Eu acho que a gente não tem que romantizar também, né, Dibi? Porque se você faz o seu trabalho com dedicação... Vai ter dia difícil. Qualquer que seja o trabalho, não é a minha vocação, mas eu faço aqui com excelência, eu respeito as pessoas que trabalham comigo, né? Eu dou o meu melhor ali dentro do que eu sou contratado para fazer, tá tudo certo também, gente. Eu trabalho, eu não amo o que eu trabalho, mas eu faço bem o meu trabalho, eu ganho uma remuneração que me ajuda a fazer as coisas que eu gosto. Tá tudo certo também, né? Acho que não tem um único caminho, mas eu fui presenteada pela vida com essa oportunidade de trabalhar numa área que eu tenho paixão. E assim, eu acho que trabalhar com gente deve ser muito difícil se você não tem paixão, porque como você estava falando antes, não é fácil. Ser o RH é sempre ter o tempo disponível para ouvir alguém, até quando você não tem tempo, por exemplo. Então, tem algumas coisas do DNA dessa profissão que são particulares e eu acho que demandam talvez um nível de vocação, amor, paixão mesmo pela atividade do cuidado com as pessoas, assim como um enfermeiro, por exemplo, né? Deve ser muito difícil atuar com enfermagem se você não tem uma verdadeira vocação de cuidar de pessoas. Eu acho que RH é mais ou menos por aí. E depois que você foi galgar posições executivas, outras competências. E você encarou, acho que, e a gente tem que falar sobre isso, é um universo machista ainda, para galgar um cargo de executivo em grandes empresas da amplitude que você sempre atuou, que você teve que desenvolver para conseguir transitar nesse mundo e conseguir chegar onde você chegou, né? Tem um desafio de modular a comunicação de acordo com o público, saber a hora de se expor e saber a hora de recuar. Não dá para querer ganhar todas as brigas, a gente tem que escolher as brigas. Esse foi um aprendizado importante que eu tive, porque eu sempre fui muito impetuosa, eu tenho um senso de justiça muito forte, que tem a ver com esse meu carinho pela profissão, mas quando você está numa organização, nem tudo você vai resolver ao mesmo tempo, agora. Então, esse foi um aprendizado muito grande da vida executiva. Respirar, pensar, planejar como falar, com quem falar, em que momento abordar o assunto, com qual stakeholder, né? Quem é o interlocutor, para influenciar, porque às vezes você não vai resolver no embate. Às vezes você vai resolver plantando uma semente, promovendo uma discussão mais ampla com outras pessoas que vão ajudar a influenciar e não você contrapor diretamente. Então, eu acho que comunicação e influência foram os aprendizados principais, assim, na vida executiva. E a cada novo desafio, esse teste se renova, porque você reconstrói, são novas conexões, é um novo contexto, e aí começa a brincadeira toda de novo. Então, essa eu acho que é a parte, assim, mais desafiadora de atuar numa posição executiva. Muito bom. Você tem filhas, né? Tenho uma filha e uma enteada. Sua mãe foi uma grande influenciadora da sua trajetória lá atrás com 14 anos, né? Foi. Te incentivou no inglês, te incentivou no primeiro trabalho. Qual que é o teu sonho, o teu legado que você quer deixar para os seus filhos, se tivesse a sua filha daqui 30 anos aqui sentada contando a história dela? Que legal. Nossa, amei essa pergunta. É difícil. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu estou no momento de escolher a escola da minha filha agora para o fundamental. Ela está terminando o infantil, tem 6 anos. Vou contar primeiro da minha enteada. Eu tive a oportunidade de participar com ela, né, junto com a mãe dela, o pai dela, desse momento recente que ela teve de escolha da graduação. E ela teve muito essa reflexão de no que eu sou boa, qual é a minha vocação, qual a importância de cada elemento para mim, né? Vocação, perspectivas financeiras, segurança, que tipo de vida e de rotina eu quero ter. Então, eu fiquei muito feliz de poder ajudá-la e ser um apoio para ela nessa decisão. E eu espero fazer esse mesmo papel com a Bia, né? Com a minha filha, um papel de escuta genuína, que às vezes para os pais é difícil escutar sem julgamento, né? Eu projeto, assim, eu sonho que ela consiga trabalhar numa área que ela tenha paixão, como eu. Qualquer que seja essa área, né? Se for um trabalho ético, um trabalho honesto, que contribua com a sociedade, assim, eu tenho certeza que ela vai ter um nível de felicidade trabalhando que vai ser superior. E a gente tem um grande desafio, né? De criar um contexto que desafie os filhos
e acolha ao mesmo tempo. E eu estou nesse momento, mas muito reflexiva sobre isso, sobre o papel da educação nas escolhas futuras, né? Então, eu estou pensando numa educação que promova, assim, essa fortaleza socioemocional, criatividade, que é o que eu acho que vão ser os diferenciais para o profissional do futuro. Muito bom. Soraya, super obrigado. Foi um privilégio ímpar aí te receber. Adorei. Você que está nos acompanhando aqui, circula esse vídeo, porque não é papo solto, não. Aqui a gente tem uma das referências hoje no mundo de recursos humanos e pessoas. Tenho certeza que você gostou. Obrigado de novo, Soraya. Obrigada, pessoal. E a gente se vê.